Olá, bom dia, queridos e amados irmãos, paz seja convosco, glória a Deus, mais um dia com vocês, muito obrigado pelo carinho, pela comunhão, muito obrigado por estarmos juntos no desenvolvimento do canal Reino em Pauta, graças ao Senhor, obrigado aos irmãos que intercedem por nós, que oram por nós e que compartilham também o canal, obrigado àqueles que deixam seu like, deixam aí o seu compartilhar todas as manhãs, que Deus abençoe você. Muito bem, queridos, nós estamos falando sobre um tema muito forte, que é a mesa da unidade. Estamos fazendo uma avaliação, uma reavaliação do nosso interior, né? Porque tudo começa no interior, inclusive o avivamento, o verdadeiro avivamento, o último avivamento, irmãos, que nós esperamos, ele inicia no interior. É ali que começa um trabalho divino para a glória do Senhor. E nós estamos no capítulo 4 de Efésios, onde já falamos sobre um só batismo, uma só fé, um só Deus e Pai, que é sobre todos, em todos e por meio de todos. Isso é maravilhoso, aleluia. E aqui no versículo 7, ele diz assim, em cada um de nós, a cada um de nós, e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que louco isso, né? E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Então, essa graça, esse favor imerecido, irmãos, está dentro do contexto da unidade. A unidade entre Deus e o homem. Quando você ganha a realidade dessa unidade, a realidade da cruz, e você compreende o serviço da cruz, e você entende que a cruz está dentro de você, que a cruz tem que estar dentro de nós, né? Você ganha essa realidade, fica maravilhoso, irmãos. E é medida, Deus vai repartindo essa graça conforme a medida concedida por Cristo. Quando ele fala a medida concedida por Cristo, é o quanto Deus está em você, o quanto de realidade você já ganhou acerca de Deus em você. Porque, amados, existe diferença de ganho de realidade. Tem pessoas, que eu disse lá no início, que entendem Deus como milagreiro, outros entendem Deus como um senhor da religião, né? Quem sabe? Mas e você, como você entende Deus hoje? Como você faz o seu culto hoje? Né? Você faz o seu culto para Deus ou você faz o seu culto com Deus? Né? Muitas vezes nós queremos fazer um culto para Deus, e se aquele culto não sai do jeito que a gente entende que é para Deus, nós murmuramos. O culto vai estar fria, não sei o quê. Começa a culpar as pessoas. Agora, se você faz um culto com Deus, é diferente, porque daí você não precisa de manifestações externas para entender que Deus está com você naquele culto, ou que Deus está cultuando com você. Olha que profundo isso, eu queria que você pensasse nisso. Como tem sido o seu culto, a sua oração? Às vezes, nós quando vamos orar, queremos que aquela oração, né, que a gente possa sentir alguma coisa sobrenatural naquela oração. E se não acontece algo sobrenatural, nós entendemos que Deus não estava naquela oração. Chamamos aquela oração de fria. Essa oração aí não subiu, é fria. Mas se eu entender assim, então onde está o entendimento de que Deus está dentro de mim? De que Deus é o meu Senhor? E eu acho que está faltando fé. Está faltando crença. E eu acho que muitas vezes a gente fala que Deus está em nós, mas na verdade nós não acreditamos que Ele está em nós. E nós ainda, amados irmãos, encaramos o serviço de Deus, a obra de Deus, como uma coisa totalmente diferenciada daquilo que é verdade. E por isso nós nos frustramos. Você percebe que muitos irmãos, muitas pessoas se frustraram na obra de Deus? Se frustraram na adoração, se frustraram na pregação, se frustraram na reunião. Meu Deus, então, depois da pandemia, então, que estourou aí a questão das lives, né?
Antigamente tinha, mas não era tanto. Então as lives hoje você tem milhares de lives aí, né? Todo dia se faz live, gravações e tudo. Depois disso, houve uma dificuldade muito grande nesse entendimento. Os locais de reuniões, eles se esvaziaram. Porque a pessoa fica no sofá da casa dele, só mudando com seu controle o canal do YouTube. Então ele muda para lá, para cá, então ele vai, pega a pregação no Instagram, no YouTube, no Facebook, né? Até mesmo no WhatsApp. E ele pega então aqueles envios e começa... Irmãos, e isso é uma coisa, de certa forma, uma benção, mas de certa forma muito complicado. Muito complicado. Porque levou as pessoas a um estado de mornidão, né? Então eu deitado na minha cama, ouvindo uma mensagem, é melhor do que eu estar no local de reunião. Mas a minha comunhão está distante. Então o calor da reunião está na comunhão da reunião. Está no vivenciar a vida de Deus. Quando eu abraço você na reunião, quando eu te recebo na porta do local de reunião, com aquela alegria, e você abre um sorriso, e eu e os demais irmãos que recebem ali, abrem um sorriso, existe ali um bálsamo, irmãos, que é único. Ainda ontem, no domingo, eu estava vendo isso, irmãos. Sabe, a alegria de receber o irmão, a alegria de ver o irmão feliz por estar entrando numa reunião. Gente, isso não tem preço. Então a mesa da unidade tem que nos convencer do que precisa acontecer para que o nome de Jesus seja glorificado. Nosso encargo, irmãos, é carregar o Senhor. Nosso encargo é carregar Deus. Você entende isso? Você carrega Deus. Deus está dentro de você, de fato e de verdade. Como é o seu culto? O seu culto é dogmático? É religioso? Ou o seu culto é liberto, é livre? Você entende o culto como? Por exemplo, eu estou aqui ministrando para você, eu estou fazendo um culto. Eu estou liberando algo de Deus para o seu coração. A mesa da unidade tem revelação. E aqui, irmãos, Paulo está falando, olha, a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu às alturas em triunfo, ele levou cativos muitos prisioneiros. E ele deu dons aos homens. Ele nos salvou. Somos dele. Somos propriedade exclusiva dele. E ele entregou dons aos homens. Existem homens dons, mulheres dons, que abrem a boca e é Deus falando. Glória a Deus por isso. O propósito de Deus, irmãos, é realmente ministrar. O propósito de Deus é edificar. O propósito de Deus na mesa da unidade é trazer o homem para si. É fazer o homem entender a vida de Deus. É fazer o homem entender o quanto Deus é na vida dele. É fazer o homem sair da religiosidade e viver uma vida diferenciada em Deus. Uma vida com Deus. Uma vida na presença de Deus. E ele diz que significa que ele subiu, senão também o que havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu, mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Irmãos, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, olha o poder da mesa da unidade. Deus estabeleceu a mesa da unidade com um propósito muito grande, amados irmãos. E um dos propósitos muito grandes na mesa da unidade é que ele estabeleceu dentro dessa mesa pastores, mestres, evangelistas, homens, dons, homens capacitados por Deus para liberar a palavra de Deus, mulheres capacitadas por Deus para liberar a palavra de Deus. E é ele que fez isso. Ele fez isso porque ele quer o aperfeiçoamento dos seus filhos. Ele não fez isso porque ele quer um nicolaitismo, uma
hierarquia religiosa. Ele não fez isso porque ele quer homens acima de homens, homens melhores do que os outros, homens mais capacitados do que os outros. Não, ele fez isso porque ele quer homens no serviço dele, mulheres no serviço dele, aleluia, com o propósito da edificação. Esse é o propósito da mesa da unidade. A unidade de Deus com o homem é para o progresso do reino de Deus, é para o crescimento, o avanço do reino de Deus. A unidade de Deus com o homem é para que o corpo de Cristo seja edificado. Amados irmãos, e todos os santos se reúnam como igreja e vivam a realidade da vida da igreja. Esse é o propósito poderoso de Deus na vida do homem. Aleluia. Deus chamou eu e você com um propósito, queridos. Deus chamou eu e você para fazer algo diferenciado. Eu e você somos muito mais do que imaginamos. Eu e você somos instrumentos da glória de Deus. Eu e você somos instrumentos da unidade divina. Entende isso? Aleluia! Por isso foi Ele que nos designou, querendo aperfeiçoamento, para que todos alcancem a unidade da fé. Precisamos cooperar uns com os outros para que a unidade da fé seja uma realidade em nós, para que Deus possa liberar, ministrar e operar de forma abundante em nós. Precisamos compreender com todas as letras no Espírito, para que o nome do Senhor seja glorificado. Esse é o encargo da mesa da unidade. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado pelo Senhor na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. Fica conosco, Deus. Nos abençoe nesse dia. Abençoe os meus irmãos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um abraço e até amanhã.